Antes tarde do que nunca. 24 horas depois, mais ou menos isso, da vitória do Bayern de Munique para cima do RB Leipzig, cá estou com uma cara de pau de quem não conseguiu gravar ontem por compromissos e jantares pessoais, mas também não era dia de falar de futebol, e sim da arte divina do boxe. Popó e Bambam era mais importante, pô. Tão importante que eu acabei dormindo, né? A luta foi 5 horas da manhã aqui em Portugal e hoje acordei e vi os 36 segundos mais divertidos da semana. Aliás, o que vocês demoram 36 segundos para fazer, hein? Pensem bem antes de responder aqui nos comentários. Chega deixando o like, chega deixando também a inscrição e ativando a notificação para a gente continuar nessa temporada em que o torcedor bávaro está sofrendo mais que o Bambam. Muitos estão sofrendo, mas ontem deu uma respirada e foi importante, hein, gente? Não é e não quer dizer que a partir de agora o Bayern de Munique, depois dessa vitória, vai dar uma guinada e vai brigar de novo pelo título da Bundesliga e vai voltar a ser o rolo compressor. Longe, longe, longe disso. Vitória foi apertada, difícil, deflagrando mais uma vez vários problemas do time, mas que significa algo importante no meio de um turbilhão de coisas negativas, né? Eram 3 derrotas consecutivas, o futebol muitas vezes está aqui e moralmente era importante você voltar a ter confiança. Eu acho que essa vitória dá um pouco isso ao Bayern de Munique, mais do que voltar a brigar pelo título, que ainda continua uma diferença de 8 pontos e rodada após rodada, isso deve permanecer, e a gordura do Bayer Leverkusen, na minha visão, é muito difícil de ser quebrada, até porque eu acho que as duas equipes vão perder pontos e não jogos. Talvez o Bayern perca jogos, mas o Bayer Leverkusen precisaria perder 3 jogos para que essa gordura fosse tirada. E eu acho que isso não vai acontecer. Mas como eu disse, foi importante moralmente, até porque o RB Leipzig é um time muito, muito difícil, time que está na Liga dos Campeões, um time que dificultou a vida do Real Madrid, bem organizado, bem treinado, com boas peças, e que dificultou demais nos 2 jogos anteriores a vida do Bayern. Ganhou a Supercopa de 3-0 e teve um 2-2 em que o RB Leipzig foi superior. Então a vitória vem em um bom momento. E aí eu queria destacar algumas coisas do jogo, pontualmente, porque eu acho que o primeiro tempo do Bayern de Munique foi interessante no sentido de equilíbrio. Eu vi um time um pouco mais organizado, mais equilibrado e sem se expor, sem se arriscar tanto, numa formatação interessante do Tuchel, né? Jogando finalmente o Kimmich para a direita, já que ele não tem lateral direito, o Kimmich fazendo essa função, e o Pavilovic por dentro. Quero pegar nesses 2 pontos, porque eu realmente acho que o Kimmich até o final da temporada deveria jogar na lateral direita e o Pavilovic no meio campo. Talvez não com o Goretzka, talvez com o Rafael Guerreiro ao lado, porque o Goretzka está muito mal e quando voltar o Davies vai ser o dono da posição na lateral esquerda. Mas eu vejo muito mais vantagens assim. Primeiro, que o Kimmich não é um primeiro volante. Apesar dele achar que ele tem muitas lacunas defensivas, não consegue proteger a defesa como deveria. E é um jogador muito mais como número 8 do que propriamente como esse cara combativo no meio campo. E segundo, que eu gosto muito dele na lateral, porque ele dá muita opção e gera muito jogo por ali nesse setor, quando ele vai ao ataque, e tem uma capacidade de leitura de cruzamento na área, de lançamento ou de bola longa, enfim. E mesmo defensivamente é um cara que está mais completo do que os outros, porque já fez essa função, conhece a posição e, enfim, é um jogador aguerrido dentro de campo. Eu acho que naquela função, nessa característica, até pensando em Eurocopa para a Alemanha, porque ele vai jogar de lateral direito no time do Nagelsmann, eu acho que o Tuchel vai manter ele ali. E deveria mantê-lo. E o Pavilovic, cara, é um jogador que hoje não pode sair do time titular do Bayern. É um cara que rompe linhas na movimentação dele, né? Enfim, ele infiltra muito bem para aparecer no último terço de campo, sem bola, e é um cara com bola que consegue dar o passe vertical para romper essas linhas também. É um jogador que se movimenta bem, está sempre presente, tem fôlego e tem condição, características para ser hoje titular. Então eu gostei do primeiro tempo nesse sentido. O Bayern acabou até perdendo algumas oportunidades com o Kane, né, com uma defesaça do goleiro do RB Leipzig de cabeça.
e com o Sané, que poderia ter feito o gol e acabou driblando o goleiro e não tomou a decisão certa. Aliás, o Sané é um jogador que precisa começar a tomar melhores as decisões, porque é um atleta de alto nível, é muito habilidoso, tem futebol, só que é impressionante a falta de confiança dele para tomada de decisão em alguns aspectos ou tomada de decisão errada que coloca o time em perigo. Quando ele tenta partir para o individualismo, ele muitas vezes deixa o time no mato, especialmente quando o Bayern de Munique está jogando com linha alta, né? E com jogadores espaçados dentro de campo. Você perde essa bola, tem corredores para ativar um contra-ataque, para ativar uma transição ofensiva, e a gente viu isso muito contra o Bayer Leverkusen na vitória de 3-0. Mas mesmo com esse equilíbrio no primeiro tempo e criando oportunidades, o Bayern de Munique não consegue encontrar o seu primeiro gol. Vira para a segunda etapa e o RB Leipzig volta muito melhor. A gente fica com a sensação de que quando a outra equipe se encontra, o Bayern de Munique é muito facilmente agredido. E o Leipzig conseguiu subir suas linhas, fazer uma marcação alta mais agressiva, e o Bayern de Munique mostrou novamente todos os problemas que tem. E no melhor momento em que o Leipzig estava no jogo, se não fosse o Neuer, que fez um partidaço monstruoso, com defesas sensacionais, a coisa teria ou poderia ter desandado até com o RB Leipzig abrindo o placar. O que não aconteceu, e aí numa jogada individual do Musiala pela esquerda, belo passo para o Harry Kane, e o Harry Kane é isso aí, meus caros. Se ele tiver 5, 6 oportunidades no jogo, ele vai guardar 2, 3 gols. Se ele tiver 7, 8, ele vai guardar 3, 4 gols, porque ele é um cara de elite. Ele perdeu alguns gols, outros o goleiro foi muito bem, e os que ele fez, e fez muito bem. Característica de centroavante, esse primeiro recebendo a bola do Musiala, batendo cruzado e fazendo 1-0. O RB Leipzig continuou melhor do jogo, o Tuchel teve que fazer algumas substituições, colocou o Laimer, colocou o Tel para tentar estancar ali um pouco a sangria, tirou o Thomas Müller, tirou também o Sané, que estava mal no jogo, mas mais uma vez Goretzka desligado no lance, Laimer foi mal na leitura, o Chesco recebeu, girou, bateu e a bola ainda toca no Goretzka e mata o Neuer 1-1. E aí parecia que 1-1 seria o resultado, o que aumentaria ainda mais a pressão internamente do Bayern, porque mais um resultado, mais um dia sem vencer, iria ser 10 pontos de vantagem do Bayer Leverkusen, mas, cara, como eu disse, quem tem Harry Kane pode sempre contar com isso, foi por isso que o Bayern de Munique pagou 100 milhões de euros, e não é à toa que o cara tem os números que tem nessa temporada, recebeu mais uma bola e fez o 2-1, vitória na conta do Neuer e na conta de Harry Kane, que chegou aos 33 gols na temporada, que chega aos 27 gols na Bundesliga e 100 títulos, o que pode muito bem acontecer nessa temporada novamente. O troféu que ele pode ter na prateleira é a chuteira de ouro como maior artilheiro dentro da sua liga. É óbvio que na Alemanha tem um grande problema, que só tem 34 rodadas comparativamente com as outras ligas. O cara que quer esse título, quer esse troféu, tem que fazer muito mais, mas o Harry Kane, de números, está tendo uma temporada muito boa. Nos últimos jogos não esteve tão bem, assim como todo o time do Bayern, mas é o que eu estou falando. Ele não é o problema. Ele faz parte da solução. Harry Kane faz parte da solução. Você precisa municiá-lo para que as coisas aconteçam. Se o Bayern de Munique o fizer, enfim, pode dar bom. Eu não acho que essa vitória muda qualquer coisa dentro da Bundesliga. Como eu falei, os 8 pontos de gordura são praticamente um adeus à competição no sentido de título, porque o Bayer Leverkusen não perder nenhum jogo, tinha que perder 3 partidas para que o Bayern vencesse as 3 e recuperasse. Não perdeu nenhum jogo na temporada até agora, dificilmente escapa o título da equipe do Xabi Alonso. Agora, pode significar uma coisa importante, e quando eu faço a pergunta na thumbnail aí, dá para salvar alguma coisa na temporada? Eu acho que dá para salvar a dignidade e, posteriormente, quem sabe, entrar novamente na briga dentro da Liga dos Campeões. Pô, você não está exagerando? Acho que tem que ainda evoluir muita coisa. Mas alguns indícios mostram que o fundo do poço já foi. E que agora, com a mudança de mentalidade, as coisas podem melhorar, especialmente contra a Lazio. Não é uma super Lazio. E o Bayern de Munique, acertando uma ou outra coisa em casa, tem total capacidade de passar da Lazio, ir para as quartas de final e, dependendo do sorteio, sonhar com uma semifinal. E aí, tá no bolo numa semifinal com esse tipo de plantel, com jogadores voltando das lesões, com a qualidade que tem,
com o Tuchel, que dentro da Liga dos Campeões já chegou 2 vezes em finais, pode acontecer. Tem uma declaração do Tuchel que eu acho relevante e importante a gente trazer aqui. Acho que é para o Art da ESPN, que é um cara que entrevista os caras em inglês lá, e ele pergunta como ele se sentiu pessoalmente com a demissão antecipada, né? E ele tem uma frase que é muito boa, que ele diz, provocando as palavras de liberdade que o Thomas Müller utilizou em outro momento. Ele diz assim: talvez agora eu tenha mais liberdade. Independentemente se o jogador ficar bravo ou não com o que eu vou fazer, não é problema meu, porque eu não vou estar aqui na próxima temporada. Mais sincero do que isso, ele não poderia ter sido. É culpa dele o momento, faz parte do problema e não da solução. Só que agora, nesse exato momento, ele não precisa mais agradar ninguém. E ele nem precisaria antes. Eu acho que também esse foi parte e fez parte do problema, né? Ele ficou pensando no que um ia achar, em gerir uma crise emocional do outro lado e não quis fazer o que ele quis fazer, ou o que ele queria fazer. Pois bem, passa pelo posicionamento do Kimmich, passa por dar mais oportunidades a outros jogadores no meio campo, passa por talvez tirar o Sané se ele não estiver bem. Ele tem agora essa liberdade poética de quem já não vai estar mais a partir da próxima temporada. Tem muita coisa para corrigir. O Bayern de Munique não é mais o favorito na Liga dos Campeões da Europa. Muito provavelmente termine a temporada sem uma conquista. Mas a verdade é que quem não tem nada, também não tem nada a perder. E com a qualidade que tem esse plantel, a gente sabe que as coisas podem melhorar a partir de agora. Deixa aí os comentários. O que vocês acharam da vitória? O que vocês estão achando desse exato momento? Quem vocês acham que deve ser o novo treinador do Bayern de Munique? A gente vai ter essa discussão mais para frente, mas o momento é de olhar para essa vitória de uma forma muito positiva. Não é fácil vencer o RB Leipzig. E o Bayern conseguiu fazer. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Tchau, meus caros.